Olha, uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina identificou que resíduos da reciclagem podem ser utilizados na geração de energia térmica para indústrias. Veja agora os detalhes na reportagem de João Paulo Cardoso. Os resíduos sólidos urbanos normalmente são encaminhados para aterros sanitários e lixões. No Brasil, este processo é um desafio frequente para os municípios, visto o crescimento da necessidade de áreas para disposição final desses materiais. Minimizar este problema ambiental e gerar energia limpa foi a intenção da pesquisa de mestrado desta aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. Dentro dos rejeitos das associações, que foi a minha pesquisa, a gente pegou os resíduos, os plásticos, principalmente aqueles de embalagem de macarrão, embalagem de chocolate, embalagens de bolo, assim, que acabam não sendo aproveitados pelos catadores porque não tem compradores. Então, acaba sobrando, e foi isso que eu utilizei na minha pesquisa. A pesquisa identificou a possibilidade da produção de energia térmica por meio dos chamados combustíveis derivados de resíduos. A pesquisadora explica que, na prática, materiais como pacotes de plástico, após um processo de trituração, poderão ser transformados neste tipo de energia usada nas fábricas de cimento. Vai ser uma energia térmica, então ele vai substituir um combustível tradicional por esse combustível alternativo. O poder calorífico do coque de petróleo, pensando na cimenteira, é de 8.390 quilocalorias por quilo. E o poder calorífico que eu obtive no estudo foi cerca de 5.000 quilocalorias por quilo. Então, foi um resultado muito positivo e que demonstra a substituição que esse resíduo pode ter frente ao combustível tradicional. De acordo com o estudo, 60% dos rejeitos das associações de catadores de Florianópolis poderiam ser utilizados para a recuperação energética. Este número representa cerca de 117 mil quilos de resíduos sólidos produzidos por mês, que, se fossem aproveitados, deixariam de ser destinados a aterros sanitários. A pesquisa também identificou que, com a transformação desses rejeitos sólidos em energia térmica, seria possível reduzir em até 14,73% a emissão de gás carbônico no ar. O principal benefício da questão ambiental é a redução das emissões atmosféricas, pensando no cimento, que utiliza um combustível fóssil. E se a gente utilizar os resíduos, substituir uma fração do combustível fóssil, a gente vai estar diminuindo as emissões atmosféricas. Esse é o principal benefício. E também com relação de resíduos que seriam encaminhados para aterro, estariam lá para gerar gases do efeito estufa, gerar metano, por exemplo, vão estar sendo utilizados de uma outra forma e não indo para aterro, não gerando esses gases. Perfeito, sensacional esse projeto, Inclusive, precisamos de mais projetos assim. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil produz cerca de 79 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos. Como o JP falou, 60% vai para aterro sanitário. Só que, olha só, 40% ainda é simplesmente despejado. São números muito preocupantes, porque, segundo especialistas, eles estão diretamente relacionados a mudanças climáticas. Frio mais intenso ou fora de época, um calor excessivo, falta de chuva, estiagem, temporais que deixam um rastro aí de destruição e por aí vai. Quem ainda não acordou para essa realidade, que é sim uma realidade, precisa acordar, viu, gente? Porque a situação está realmente complicada e a gente precisa fazer alguma coisa. E o principal caminho é passar a tratar o lixo como matéria-prima. Pode ter certeza disso. Estou falando que é o principal, aliás, um dos principais caminhos, mas existem outros caminhos importantes que eu vou conversar agora, inclusive, com o professor Paulo Horta, do projeto Ecoando Sustentabilidade, criado por professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, bem-vindo ao SC Acontece. Eu disse que é um dos caminhos, porque antes da gente pensar em reciclar, a gente precisa também dar um destino correto, para o nosso lixo, seja ele resíduos sólidos ou um lixo orgânico e por aí vai. A gente precisa pensar em diminuir essa produção de lixo que é gigantesca, Bem-vindo. Muito bem falado, Karen. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde para todas e todos. Bom, primeiro é importante destacarmos o papel dessa estudante proporcionando
tamanho avanço na ciência regional e colocando esse tema em discussão. Isso já é sensacional, parabéns para todos os envolvidos. Mas sim, nesse momento a gente tem que destacar que nós temos uma política nacional de resíduos sólidos. E naquela política nacional de resíduos sólidos, de 2010, que foi discutida intensamente em todo o Brasil, já se destacava a necessidade de nós, primeiro, evitarmos produzir, depois reduzirmos a produção de resíduos e depois, claro, sucessivamente proporcionando formas de uso para que esses resíduos efetivamente não sejam meramente descartados, como se fossem rejeitos, porque muito do nosso lixo, entre aspas, é resíduo, pode ser aproveitado, deve ser aproveitado para a gente poupar a natureza, poupar o nosso clima. Mas aquilo que é rejeito, de fato não tem outra forma, a incineração, a queima, enfim, através da pirólise, né? Do ponto de vista tecnológico, algo extraordinário que pode produzir elevadas temperaturas, pode produzir energia, pode produzir, enfim, economia de emissão de gases de efeito estufa. Nós temos as condições para isso. Eu queria justamente que você explicasse para a gente, além da energia térmica que nós mostramos aí nesse belíssimo projeto, belíssimo trabalho da aluna da UFSC, que tipo mais de energia é possível produzir através do lixo? Bom, como ela destacou, no lixo, por exemplo, a fração orgânica, ela pode ser, de alguma forma, induzida para a produção de biogás. Esse biogás pode, inclusive, abastecer as nossas residências. Claro, ele pode ser conduzido para termoelétricas, mas nós temos muitas condições hoje de alguma forma, de nós proporcionarmos melhor formação para todos aqueles envolvidos com essa cadeia, para que, de fato, nós deixemos os lixões no nosso passado, para que o lixo seja encarado como um produto que dele dependemos. Depende a saúde do ambiente, depende a saúde do clima e depende a nossa saúde, a saúde humana. Então a gente pode produzir muita energia, formas das mais diferentes, podemos reutilizar, podemos fazer muitas e muitas coisas, mas a gente precisa começar a fazer isso rápido, viu, Karen? Como você muito bem disse, mudanças climáticas estão se acelerando e isso é uma preocupação intensa da academia e deve ser uma preocupação grande da sociedade. Agora eu queria te perguntar, tem gente pedindo para entrar aqui na conversa, já vamos cancelar ele. Deixa eu te perguntar, professor, com certeza as pessoas assim estão olhando e estão falando, ok, professor, eu gostaria muito de saber como eu posso fazer isso na prática, que papel eu tenho, como eu posso contribuir. Porque a gente sabe que depende de políticas públicas, a gente sabe que depende também de interesses de empresários, de repente ter essa iniciativa dentro da sua empresa, da sua indústria, da sua fábrica, mas a população no geral, como ela pode contribuir, além de separar o lixo? Como diminuir, por exemplo, a quantidade de lixo que você produz se a dona de casa precisa comprar as coisas para a casa dela? Eu acho que dentro desse contexto, nós temos que chamar para nós a responsabilidade de cobrar o destino adequado para os nossos resíduos. Ou seja, se nós já separamos, se nós diminuímos, fazemos tudo aquilo que a nossa política determina, que bom, nós já estamos fazendo. Agora nós temos que cobrar das instituições do poder público para que esse destino seja adequado e para que, de fato, nós tenhamos a valorização de todos aqueles que trabalham com esse produto da nossa sociedade. Se não for muito bem tratado, ele pode, de fato, ser um grande problema ambiental, social e econômico, inclusive, por conta de todos os prejuízos que estão relacionados com a perda da saúde da natureza e de tudo aquilo que está relacionado com o lixo. Então, se nós conseguimos, com isso, de alguma forma, mobilizar a sociedade, eu tenho certeza que o setor empresarial, enfim, ele vai se interessar por essa alternativa de produção de energia ou por alternativa de reuso, produção de fertilizantes. Nós temos muitas possibilidades que são subutilizadas e muitas vezes vão parar em lixões ou pior, vão parar diretamente na natureza. Cerca de 70% das tartarugas que morrem, Karen, morrem por ingestão de lixo plástico. É muito triste isso. Eu tive pouco tempo atrás no projeto Tamar, que é um projeto incrível, e eles falam isso mesmo, né? Que nesse trabalho de necropsia que eles fazem, né, das tartarugas que são encontradas mortas, a grande maioria morre por consumir plástico que está largado no oceano, elas acham que é alimento e acabam morrendo por causa disso. Então, realmente, precisamos, para ontem, tomar alguma atitude, e cada um de nós podemos fazer isso.
Obrigada, professor, mais uma vez pela sua participação aqui no SC Acontece. Até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Boa tarde para todas e todos. Obrigada, boa tarde.